Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade, e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Diretamente aqui do Alto da Serra da Piedade, na pequena ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, nós escutamos no Evangelho de Lucas, capítulo 10, algumas coisas que podem parecer estranhas e muito desajustadas. Porque, afinal de contas, Jesus dá a indicação aos seus discípulos de não cumprimentar ninguém pelo caminho. Se alguma cidade não receber os seus discípulos, eles devem sacudir a poeira em sinal de dizer: nem mesmo a poeira de vocês merece ser considerada. E que Sodoma, aquela cidade que no Antigo Testamento é visto como o lugar das mais terríveis perversidades, corrupções, infidelidades, a cidade que não acolhesse ao Evangelho anunciado pelos discípulos de nosso Senhor seria tratada com mais rigor do que Sodoma. Sodoma, na verdade, é um emblema de tudo que há de ruim e de incoerente seria Sodoma. Por isso que em alguns lugares, algumas coisas nós dizemos assim: ali parece uma Sodoma. Parece estranho isso dizer: não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Parece estranho dizer para nem mesmo carregar a poeira dos pés. E é muito estranho. Por que as pessoas da cidade onde os discípulos passassem seriam tratadas com mais rigor? Tudo isso talvez seja fácil de entendermos quando escutamos uma sentença, um ensinamento de São Jerônimo, que foi o responsável por traduzir a Sagrada Escritura do grego
do grego, do hebraico, para o latim vulgar, para que a maioria das pessoas pudessem ter contato com a Sagrada Escritura. E essa fala dele é: o desconhecimento de Jesus Cristo se dá pelo desconhecimento da Escritura. Na verdade, seria: o desconhecimento da Escritura é o mesmo que desconhecer a Cristo. Uma coisa está profundamente ligada à outra. E para entender isso, a luz do Evangelho é simples. Nós não somos mais portadores de objetos. Nós somos agora, a partir do momento que Jesus nos escolhe, como escolhe os seus discípulos, nós somos portadores da vida dele. Pelo batismo, nos unimos a ele. Nós não somos mais portadores de coisas, nós somos aqueles que andam e levam uma pessoa. Essa pessoa que insiste em falar, essa pessoa que insiste em ser conhecida, essa pessoa que insiste em se dar, essa pessoa que insiste em propor a vida. Jesus Cristo. E não é à toa que o evangelista Lucas, ao dizer que Jesus envia 72 homens, e interessante, 72 é o mesmo número das nações narradas nos primeiros livros da Escritura, em específico Gênesis. Então ele envia os seus discípulos ao mundo. Ele envia os seus discípulos ao universo inteiro. A todas as pessoas. E ele os envia com a seguinte característica: ele envia os seus discípulos para os lugares aonde ele próprio deveria ir. Ele próprio deveria chegar até lá. Mas ele envia os seus discípulos. Agora, não portando coisas, objetos ou cajados, mas com uma responsabilidade imensa. A única coisa que eles realmente devem carregar é aquilo que eles passam a ser pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo conhecimento da vida que Ele lhes dá, pelo conhecimento da vida a que são chamados a viver. E com uma missão muito grande. Não com a missão de simplesmente entrar nas portas, falar alguma coisa, como, por exemplo, às vezes nós escutamos frases interessantes, né? Eu sou da época, não que eu esteja velho, mas eu sou da época em que a gente tinha o costume, em princípio, a nossa forma de chegar até as pessoas era dizer: Jesus te ama. Isso era acalentador. Hoje, seria mais importante nós dizermos: deixe-me te demonstrar o quanto que Ele te ama. Porque o falar que Ele nos ama é fácil. Falar que Ele ama alguém é bonito. Mais significativo seria: deixe-me mostrar o quanto Ele te ama. Porque a partir daí nós compreenderemos o que Jesus diz: andem por essas cidades, andem pelos lugares aonde eu mesmo deverei ir, estejam lá. Mas, sabendo de todos os problemas, sabendo de todas as dificuldades, porque no tempo de Jesus, muitas pessoas falavam coisas extremamente bonitas, que não é muito diferente do tempo presente. Mas poucas assumiam ser o que realmente era necessário. E Jesus assumiu a sua missão de ser não só luz para as nações, mas ser cura, graça, vida, esperança, renovação, um novo horizonte para aqueles com quem ele se encontrasse. Ele foi isso para seus discípulos, e ele deve ser isso a todos aqueles a quem esses discípulos foram enviados. Sabendo das dificuldades, eles devem caminhar e fazer uma coisa singular: serem comunicadores de uma verdade. A vontade de Deus se realiza no meio de nós. O reino de Deus está próximo. Agora vejam a diferença. Não é falar que o reinado ou o reino de Deus está próximo.
é demonstrar que o reino de Deus está próximo. Por isso é muito mais do que dizer, Jesus te ama. É assumir um compromisso de, deixe-me mostrar o quanto Ele te ama e te deseja alcançar. Conhecendo a isso, saber que uma vez que oferecemos o melhor que nós temos, e se nós temos o melhor de nós, é Cristo Jesus, se o que mais precioso nós temos é a Ele, que a palavra dEle norteie todo o nosso ser, todo o nosso estar com as pessoas. E cheguemos aos confins do mundo, e o lugar mais distante para alcançarmos não é nem o Japão, nem o Afeganistão, é aqueles que estão à nossa volta. É aqueles que estão mais próximos. Aqueles para quem nós deveremos ser simplesmente, deixe-me mostrar o quanto Ele nos ama. Porque aí implica uma relação, não um discurso. Aí significa que eu assumo ser aquilo que o mundo, a história precisam conhecer de Jesus Cristo. E aí a frase de Jerônimo tem muito sentido. Como eu posso dar a conhecer o que Jesus propõe se eu não o escuto? Como eu posso falar dele e do que realmente ele nos propõe como vida se nós só citamos alguns versículos? Em alguns casos até com a triste realidade de citarmos os versículos contradizendo o que o Senhor diria. No tempo presente, nós realmente precisamos fazer a mesma experiência que é narrada na literatura do livro de Esdras, ou melhor, do livro de Neemias. Nos reunirmos, pararmos e tentarmos entender o que a Escritura diz e não o que nós queremos que ela diga. E a síntese é simples. O povo se reúne depois de encontrarem os livros sagrados e vão escutar, porém eles estão escritos numa língua que eles não mais entendem. Daí a necessidade de ser proclamada em um lugar alto, em alta voz, para que todos a escutem e ser explicada. Porém a explicação fazia com que eles entendessem quão distante nós estamos do que realmente Deus nos chamou a viver. Quão longe nós estamos do seu sonho de amor. E escutar a sua palavra e assumir um caminho de segui-la, vivê-la. Uma vez, uma pessoa me procurou, eu ainda não era padre, e ela veio falar de uma circunstância muito íntima, que muitos poderiam, inclusive, a partir da escuta, simplesmente atirar pedras a ela, maltratá-la. Veio conversar comigo e, a partir da própria Escritura, ajudando a pessoa a perceber o quanto que aquele que nós falávamos que era amor, mostrava o seu amor e indicava o caminho e a importância de que qualquer coisa que nós carreguemos não é empecilho para alcançarmos a sua graça, o seu amor e a reconhecermos. Nada é maior do que esse amor. E essa pessoa tinha problemas de uma doença degenerativa e ela simplesmente agradeceu e depois outras tantas vezes eu tive a oportunidade de me encontrar com ela. Pois bem, o desconhecimento da Escritura, e eu não estou dizendo que eu sou um exímio conhecedor dela, mas o desconhecimento da Escritura pode justificar muitas coisas. O desconhecimento da Escritura é o que justifica determinados modos de corrupção.
O desconhecimento da Escritura é o que justifica determinados tipos de violência. É o desconhecimento da Escritura que faz com que alguns digam: eu não matei ninguém, eu só fiz a ferida. É o desconhecimento da Escritura que justifica nós tratarmos as pessoas como se fossem objetos. Uma vez que não me agrada mais, eu posso descartá-la. Isso não estou dizendo de relações entre homem e mulher, mas de amizade. Trocamos de coisas, pessoas, na mesma proporção. É o desconhecimento da Escritura que faz com que nós tenhamos a capacidade de olhar para aqueles que nos propõem um caminho de segurança e acharmos que eles querem o nosso mal. É o desconhecimento da Escritura que faz com que olhemos para o cenário nacional e político, onde há um verdadeiro desmonte daquilo que poderia impedir que corruptos continuassem a ocupar cargos públicos. É o desconhecimento da Escritura. Porque desconhecer a Cristo é se descomprometer também com o bem dos outros. Quem diz conhecer a Cristo e não está comprometido com o bem dos outros, não conheceu o Senhor. E não conheceu a Escritura. Porque o próprio Senhor, Ele diz que Ele vem para todos. A própria Escritura aponta que tudo foi criado para o bem de todos. Se alguns se acham mais merecedores, é também por causa do desconhecimento da Escritura. E o mais espantoso é que alguns que justificam isso citam a Escritura. O desconhecimento da Escritura é o desconhecimento de Cristo. É o desconhecimento da nossa missão no mundo. É o desconhecimento da nossa missão na vida das pessoas. É o desconhecimento simples do porquê fazer a vida valer a pena. Enfim, meus caros, nessa liturgia tão simples, me perdoem se parece pesado demais, mas é o desconhecimento da Escritura que faz com que nós queiramos cuidar das nossas coisinhas, dentro das nossas sacristias, cuidando dos nossos paramentos, daquilo que é básico, e nos esquecermos que existe um mundo inteiro que precisa encontrar-se com pessoas que assumam a seguinte frase: deixe-me mostrar o quanto que Deus ama. É o desconhecimento da Escritura que faz isso. Tomara Deus que no tempo onde tantas palavras correm a todo tempo, em todos os lugares, das mais diversas formas, nós consigamos dar um espaço para conseguirmos meditar, novamente escutar, viver e proclamar a palavra da vida que é Cristo. Tomara Deus que esse espaço cresça dentro de nós, porque desconhecer a Escritura está fazendo com que Cristo seja cada vez mais desconhecido por nós. E não existem outros responsáveis por fazer com que Ele seja mais conhecido, senão aqueles que se dizem cristãos. Confiando no Senhor, apresentemos nossas preces.